Olá, você que nos acompanha através da TV Século XXI. Com alegria nós nos encontramos, sou o Padre Antônio Carlos Ferreira, missionário claretiano. Trabalho na parte da formação com os futuros missionários e também na animação bíblica da nossa província. É com alegria que nós nos encontramos. Neste módulo vamos aprofundar sobre o Novo Testamento. Nós cristãos acolhemos o Novo Testamento porque nesse vem a mensagem de Jesus Cristo, o Messias, como também a vida dos primeiros cristãos, daqueles que se fizeram seguidores e seguidoras de Jesus. E nós que estamos nesse século XXI somos chamados também a segui-lo, a colocar em prática tudo o que ele nos ensinou. Palavras fortes, palavras com o Espírito de Deus. Iniciemos a nossa caminhada e a vamos aprofundar para compreender bem o texto, ou cada texto que compõe o Novo Testamento, analisando contexto histórico e, sobretudo, o contexto do primeiro século do cristianismo. Também o contexto cultural e literário. É preciso aprofundar tudo isso para percebermos a verdadeira mensagem que cada autor quis transmitir. Lembrando que todo texto nasce dentro de um contexto cultural, contexto político, contexto antropológico, e difere cada período, assim como no Brasil, a década de 50, de 60, diferiam ou diferem do momento atual que vivemos. E podemos já iniciar, com alegria. Primeiro contexto histórico, no primeiro século, o que vamos ter aí como informação importante para a nossa vida e compreensão dos textos bíblicos. No dia de Pentecostes, os discípulos começam um grande anúncio, a boa nova, lembrando que esses estão fechados, temerosos. Há um risco, a perseguição por parte do Império Romano. Esta é a fase inicial. Abrindo as portas, anunciam Jesus Cristo, morto sim, mas, sobretudo, ressuscitado. Ele é o Senhor vitorioso. Nessa fase inicial, temos que compreender que, em sua grande maioria, os cristãos eram de origem judaica, portanto, judeus. Frequentavam e agrupavam-se ao redor das sinagogas, após a destruição de Jerusalém, do templo, o que prevaleceu foi a sinagoga. Então, os primeiros cristãos se reuniam ao redor da sinagoga, ou das sinagogas. E o crescimento numérico foi considerável no início do cristianismo, como também geográfico, depois aí os cristãos se espalhando ou percorrendo outros lados, outros caminhos, outras nações. Então, um momento muito forte, muito importante para o cristianismo. E isto obrigou também os cristãos a buscarem outras formas de organização, já que o crescimento numérico ele se fazia constar. Nesse contexto, o anúncio da proclamação da Boa Nova girava em torno do anúncio do reino. O reino era o centro, que Jesus Cristo também colocou como centro da sua vida e da sua pregação. O reino, a morte e a ressurreição de Jesus. Outro dado importante, termos conhecimento, que a Bíblia dos primeiros cristãos era a escritura sagrada utilizada pelos judeus, já que o contexto aqui é muito próximo, em termos de tempo. Liam, reliam a Bíblia com os olhos novos, embora o texto oriundo do judaísmo, os cristãos utilizavam ou reliam estes textos a partir da pessoa de Jesus, portanto, com um novo olhar. E a nova prática que a pessoa de Jesus despertava naqueles que se faziam seguidores e seguidoras. Esse novo ambiente comunitário vivenciado pelos cristãos começa a chamar a atenção
e também despertar o interesse de outras pessoas a fazerem parte dessa comunidade, neste ambiente comunitário de fé, na ressurreição de Jesus. Esta é a semente que mais tarde será chamada, que nós conhecemos até hoje, Novo Testamento. Então, dá alguns dados muito importantes, muito interessantes para nós. Entre os anos 40 e 70, após a morte e ressurreição de Jesus, ocorre aí uma grande expansão missionária, sobretudo no mundo grego, graças à atuação de Paulo, esse grande personagem. Nesse contexto também são presentes aí muitas tensões entre cristãos oriundos do judaísmo e cristãos advindo de outras etnias ou nacionalidades. Então, aqueles que são oriundos do judaísmo detêm um conhecimento já da Sagrada Escritura, dos seus pais antepassados. Estes que vêm de outras culturas desconhecem, e isso gera, então, certos conflitos internos que a comunidade cristã é chamada a, com sabedoria, dar uma resposta para que, solucionado, todos possam viver em harmonia. Então, é um momento muito importante, muito forte na comunidade cristã. E isso tem muito a nos ensinar nos conflitos atuais, sejam internos quanto externos. Como nós nos posicionamos, nos colocamos, como nós cristãos, a partir da luz da palavra de Jesus, damos respostas às situações existenciais, pessoais e comunitárias. Então, ao ler o texto bíblico, ao ter esse dado histórico, isso também nos ilumina no hoje. Vejam como é importante aprofundar o conhecimento bíblico. Ter a Sagrada Escritura em mãos e ler o texto diariamente. Fazê-lo concreto em nossa história, em nossa vida. Por terem essa perspectiva, um amor muito grande também entre os membros da comunidade, aqueles e aquelas seguidores e seguidoras de Jesus, na cidade de Antioquia, pela primeira vez foram chamados, identificados como cristãos, portanto, seguidores de Cristo, cristãos, pela sua maneira de viver, pela sua fraternidade, pelo amor forte entre os membros. Isso despertou, chamou muita atenção das pessoas circunstantes. Dizia que todo esse crescimento necessitou de outros passos por parte da comunidade cristã. A organização da igreja. Esse período marcado pelos conflitos, surgem também outras doutrinas, no contexto geral dos seres humanos ali presentes. Começa a surgir na comunidade cristã também uma crise espiritual e uma instabilidade geral, devido às perseguições, ao anúncio da presença de Jesus em meio à comunidade, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades, os sofrimentos, sobretudo com as perseguições e as mortes, geraram crise de fé. Algumas pessoas se distanciaram da comunidade, outras se solidificaram, e isso, então, exigiu, por parte dos dirigentes, uma resposta, um aclarar. As pessoas, no início, se reuniam nas casas, por isso chamada igreja doméstica, que eram as comunidades domésticas, que possibilitou a participação muito forte das mulheres, um outro dado importante no início do cristianismo. E as mulheres, nesse contexto, ocupavam posições muito importantes, e elas, na liderança, organização das comunidades, tiveram um papel fundamental, que hoje também necessitamos aí revisar para que, assim, a presença das mulheres tenha a sua perspectiva de valor, como teve lá no início da comunidade cristã e no grupo de seguidores de Jesus. Lembrando que no grupo de Jesus eram presentes muitas mulheres, que assim, então, a nossa comunidade de hoje seja iluminada por essa mesma palavra vivificada pela presença de Jesus ressuscitado, e sejamos construtores do reino de Deus.